embaixo da mesa, ela tinha caído embaixo da mesa. Boa noite. Meu Deus. Fugiu. Boa noite. Oi, Gil, e a gente catando ela. Sejam Quem, bem-vindos. É quem porque não ela está vai de blusa falar. branca hoje está errado, hein? É verdade, um monte de blusa Não branca. estou errada. Espírito evoluído usa Essa roupa foi branca. boa. Ué, sua, Diana? Eu não Viu a estou evoluída, sinfonia não, com a minha filha. Diana? Bem escura. Vamos lá. A gente começa, então, com o Minuto de Sabedoria. A página de hoje é a de número 87. Não perca de vista sua filiação divina. Deus é pai de todas as crianças e vive dentro de cada um de seus filhos. Todas as criaturas são irmãs. As diferenças raciais e religiosas são apenas de superfície. Olhe para todos como templos vivos da divindade e ame a Deus através do amor às criaturas, procurando servi-lo, servindo ao seu próximo com amor e dedicação. Linda página, tem a ver com a página do Evangelho, tem a ver com a música que eu escolhi para hoje. Vocês vão ver depois. Muito legal. Vou pedir Leila para fazer nossa prece inicial. Pode ser, Leila? Boa noite a todos. Então, vamos aí apaziguando os nossos corações, agradecendo a Deus, a Jesus, ao irmão João, aos espíritos amigos, por estarmos aqui reunidos mais uma vez nesse culto, essa família, que possamos elevar os nossos pensamentos em energia de paz e de amor, distribuir com todos os enfermos que se encontram nas ruas, nos hospitais, nos seus lares, que eles possam receber essa energia de paz e de amor. Envolva também, Senhor, os nossos governantes, que eles possam ser envolvidos nessa paz, nesse amor. Os irmãos que estão desencarnando, que eles também possam ser envolvidos, meu Pai. Que eles possam ser acolhidos, familiares possam ter os seus corações confortados. E os nossos amigos que já se encontram na pátria espiritual também possam ser envolvidos, Jesus, nessa paz e nesse amor. E todos que aqui nos encontramos e os que não puderam estar presentes também possam ser envolvidos, Senhor. Envolva também o nosso companheiro Roberto, que irá fazer o estudo de hoje, nessa paz, nessa harmonia. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos ser conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada, Leila, pela sua prece. A gente está trabalhando hoje com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos dos chamados, poucos dos escolhidos, e é o Roberto que vai trazer o estudo de hoje, né, que é o item 15, o primeiro e o segundo parágrafos. Bem-vindo, Roberto. Boa noite, amigos. Estão me escutando bem? Estamos. Tranquilo? Vou iniciar a leitura aqui. A mensagem de um espírito amigo, né, que transmitiu em Bordeaux em 1862. Dá-se ao que tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos, que quase sempre vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno, e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um ímã
que atraísse as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Tira-se aquele que nada tem, ou que tem pouco. Tomai como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Procurai ver pelo espírito, compreendei com a alma, e não interpretai de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a, a migalha que caiu no seu coração. Bom, pessoal, é evidente que, olhando do ponto de vista material, seria um absurdo, né? Quer dizer, uma pessoa que já tem, ele vai receber muito. Aquele que não tem, não vai receber um pouquinho ou vai perder o que já tem. É como todos os ensinamentos, né, de Jesus, nós precisamos nos colocar com o foco do espírito, do plano espiritual, olhando para a Terra. Diferente, né, da interpretação que nós temos aqui pelo poder, aquele que já tem, nós pensamos sempre em dinheiro, em poder político. Aqui na Terra, as pessoas que têm, vamos chamar assim, esse poder político, esse poder econômico, eles usam isso para a sua satisfação pessoal. Eles usam isso para a sua satisfação do seu orgulho, da sua vaidade. Poucos são aqueles que têm a consciência de que isso são talentos que ele precisa utilizar bem. E aqueles que eles falam que têm pouco são aquelas criaturas que, não tendo capacidade de gerir, ou não tendo compreensão, ou não tendo moral para gerir aquilo que ele já tem, aquele pouco que ele tem, ele certamente vai perder tudo aquilo que ele tem. No plano espiritual, na vida verdadeira, com a visão de Jesus, com a visão que Jesus nos passa, nós temos até aquele exemplo, né, muito interessante do governador do nosso lar, que não se compara em nada à grande maioria das pessoas que querem aqui na Terra ter um poder material. E, na verdade, as pessoas não compreendem, né, essas palavras de Jesus se elas não tiverem essa visão, essa compreensão espiritual. Eu vou ler aqui só um pedacinho aqui do Nosso Lar, do livro Nosso Lar, quando Lísias fala do governador de Nosso Lar. Ele diz: ele vive, o nosso abnegado orientador, nos trabalhos administrativos, ele utiliza a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Então, parece-me que a glória dele é o serviço perene. Então, a gente vê, eu não vou ler aqui, depois ele continua falando sobre o governador, mas isso aí é realmente a grande diferença. Nós aqui na Terra, inclusive, né, até do ponto de vista profissional, do ponto de vista material, quando vamos fazer uma seleção de um profissional para um cargo, a gente procura ver se ele está habilitado
para exercer aquele cargo. A gente procura ver se ele tem condições, que ele está capacitado, como que ele se sairia naquela situação, naquela posição. E é evidente que Deus, que os nossos maiores espirituais, os nossos dirigentes espirituais, vão, à medida que a pessoa vai se desenvolvendo, a pessoa vai praticando bem, a pessoa vai crescendo espiritualmente, e esse crescimento espiritualmente não é só um crescimento intelectual. À medida que o espírito se eleva, ele começa a se conectar com as esferas superiores e compreende coisas que simplesmente a reflexão intelectual não permite que ele conheça. O sujeito pode ser inteligentíssimo, mas vamos dizer assim, a reflexão intelectual não permite com que ele penetre em determinados conhecimentos que só através da intuição, da reflexão, é uma coisa que esse é um conhecimento que anda em paralelo com o sentimento da pessoa. E nós sabemos disso, e eu vou ler aqui uma reflexãozinha do Dr. Bezerra de Menezes, que eu acho que vai ser mais rico até do que as minhas próprias palavras, né? Porque o Dr. Bezerra de Menezes, exatamente sobre esse assunto aqui. Ele fala assim: aquele que recebe de Deus talentos e os coloca em ação, beneficiando o seu semelhante, empenhando-se com esforço verdadeiramente para alcançar um patamar superior à sua condição, esse terá, sem dúvida alguma, seus dons ampliados pela conexão que estabelece com os benfeitores, ativos mensageiros divinos, que laboram com intenção de amparar o servo fiel do Senhor com recursos que possam estabelecer uma vibração suave e fraternal à sua volta. Aquele que se consagra às obras do Mestre, dedicando-se com alegria e gratidão ao serviço de caridade, terá seu esforço e sua disposição centuplicados. Então, o doutor Bezerra nos transmite aqui, de uma forma meio, de certa forma, sutil, né? Esse incentivo, essa força, essa alegria que a criatura sente quando ela realmente está de bem, ela está utilizando bem os talentos que recebeu. E o plano espiritual não se faz por rogado. Quando a criatura utiliza bem, o trabalho vai chegando, o trabalhador se apresenta e o trabalho vai chegando. Ele não deixa de ser utilizado com todo o seu potencial. Uma criatura que tem um potencial de ser utilizado em determinada atividade, ele vai ser utilizado se ele estiver disposto a empreender o esforço nesse sentido. Depois ele fala o seguinte: por outro lado, o que recebe dádiva de luz como herança do Pai Maior e não se empenha em estendê-la aos semelhantes, através da tarefa de minimizar a dor e o sofrimento do outro, relegando ao abandono essas credenciais divinas, esse coração que despreza os presentes que lhe foram ofertados como instrumentos eficazes para a sua evolução, os verá carcomidos pelas ervas daninhas do egoísmo, da inveja, da concupiscência e da maledicência. Então, nós vemos que, com essas palavras do Dr. Bezerra, nós temos total compreensão, né? Quando Jesus disse, né, que não tem nada de material, né, que muito será dado. Quando o trabalhador está preparado, muito será dado para ele e continua sempre sendo um desafio. Imagina uma criatura feito na época que o André Luiz, né, transmitiu essa experiência dele. O governador trabalhava 114 anos sem nunca ter tido um momento de lazer. Ele trabalhava, inclusive, nem de descanso, ele trabalhava ininterruptamente. Então, nós vemos, né, que o espírito, a felicidade do espírito, à medida que ele se eleva, enxugar lágrimas, proporcionar
é proporcionar a ascensão, né, a libertação vamos dizer, daquela massa que está sobre, vamos dizer assim, a direção dele, sob os cuidados dele. E isso nós temos que ter para nós mesmos. A gente vê muitas vezes pessoas, até mesmo no centro espírita, de certa forma, almejando determinadas posições. Do ponto de vista profissional, né, do dia a dia, nem se fala, mas do ponto de vista até do centro espírita espiritual. E nós temos que entender que, se nós queremos ter uma responsabilidade maior, nós temos que fazer o que fazemos da melhor maneira possível e com o coração, colocando todo o coração naquilo que estamos realizando. Porque, quando o trabalhador está habilitado, o plano espiritual não deixa de aproveitar aquele talento, aquela oportunidade que ele tem. E uma citação aí do Carlos Drummond de Andrade, né, que eu sei que a Adriana gosta, do Carlos Drummond de Andrade, ele diz o seguinte: a criatura é feliz realmente quando é feliz sem ter motivo para ser feliz. Ela é um estado de espírito dela. É a criatura feliz, é a criatura que está de bem com a consciência dela. Ela não depende muito da opinião alheia, ela não depende muito vamos dizer assim, do que os outros pensam, é aquilo que ela olha para dentro dela e sabe que ela está usando os talentos que recebe de forma adequada, de forma produtiva, com amor ao próximo. É isso aí. Eita, Roberto, estudou bonitinho, né? Estudou bem, excelente estudo, pontual, aqui, ó, 21h15, muito bom, excelente estudo, obrigada. A gente passa aí, fechou com o meu poeta, muito bom. A gente passa para os grupos, então, a Ivone Pereira ficou com Neide, Sâmia e Sandra. Quem vai falar pelo grupo? Bem-vindas. Eu, Sandra. Vamos lá, Sandroca, bem-vinda. Oi. Depois falar assim, com o Roberto é complicado, e depois do Roberto é complicado, mas vamos lá. Nós conversamos na sala que nós sabemos que o bem que Jesus deixou para a gente, os talentos, nós conquistamos isso com o trabalho, né? Bens materiais, etc, etc. Mas nós temos que ver também que Jesus deixou os talentos para a gente, Deus deixou para a gente, e que possamos ver também para usar isso assim no bem, usar assim, na nossa família, assim, falar no nosso cotidiano também, para que nós não possamos atravessar certas atitudes que a gente toma às vezes, de raiva, de ressentimento, e que nós temos que ter isso em nosso coração mais assim aberto. Aí eu pedi licença à Neidinha para ler uma crônica que eu vi de um autor desconhecido que falava desse jeito. Deus costuma usar a solidão para nos ensinar sobre a convivência. Às vezes usa a raiva para que possamos compreender o infinito valor da paz. Outras vezes usa o tédio quando nos quer mostrar a importância da aventura e do abandono. Deus costuma usar o silêncio para nos ensinar sobre a responsabilidade do que dissemos. Às vezes usa o cansaço para que possamos compreender o valor do despertar. Outras vezes usa a doença quando quer nos mostrar a importância da saúde. Deus costuma usar o fogo para nos ensinar sobre a água. Às vezes usa a terra para que possamos compreender o valor do ar. Outras vezes usa a morte quando quer nos mostrar a importância da vida. Então, nós temos que ter isso no nosso coração, que nós somos espírita e temos que ter essa confiança em Jesus e temos que ter também o carinho todo especial por aquilo que nós temos que estar fazendo hoje em dia.
Muito bom, Sandra. Excelente mensagem que você passou aí com essa leitura. Não há contradições, não há antíteses para Deus. A gente é que tem que aprender a ler. Né? Obrigada, amiga. Meimei, o grupo Meimei ficou com a Ana, com a Marlúcia e com o próprio Roberto. Quem falará? Bem-vindos. Eu. Bem-vinda, Ana. Bom, eu li, reli. Então, para começar assim, eu acho que nós temos que agradecer muito a Jesus por ele colocar essas palavras em parábolas, porque na realidade, se ele fosse nos falar a verdade, chegar para nós e falar, tira esse véu dos olhos, abre a boca, trabalha por bem, já está na hora, nós estamos perdidos, porque Jesus não nos tira nada, ele nos deu o maior presente, a reencarnação, a vida, para que nós possamos aproveitar as nossas provas e expiações, nos melhorarmos, trabalhar no bem, né? E fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que fizesse com nós. E às vezes as pessoas pensam que por não ter oportunidades, né, que é castigo, que não está se resolvido. Não, não é isso. Jesus nos deu todas as oportunidades, Jesus nos deu os bens materiais e espirituais para que nós possamos aprender a dividir com o próximo, a não querer tudo para nós, a trabalhar no bem e parar com essa coisa de falar assim, eu não posso, eu não quero, não tenho tempo, não está no meu momento. Sim, já passou do momento da gente chegar e ter as caras e trabalhar no bem. Chega de... A gente aqui está lendo por parábolas, mas as parábolas, a verdade é, vamos trabalhar, vamos parar de ficar só com os olhinhos fechadinhos, se fingir de cego e se fingir de surdos. Vamos trabalhar para o bem, e que esse é o presente que a gente recebeu e a gente tem que ir em frente. É isso que eu tinha para falar. Tinha coisa mais Aninha, cada dia melhor. Muito boa a sua reflexão. Obrigada por falar pelo teu grupo. A gente passa para o grupo Emmanuel, ficou com o Carlos, com a Eliane e com a minha mãe. Bem-vindos. Quem falará? Oi, Eliane. boa noite. Boa noite. Assim, eu vou tentar resumir o que a dona Iris e o Carlos falou, porque eles falaram, o Carlos falou que tem o dom de entender, mas não tem o dom da palavra. Eu vou tentar falar, mas eu não... A gente juntou, tá? Então, é assim, o que nós conversamos é que a gente tem que agradecer todos os dias a Deus. O sol nasce para todos, né? A questão é que cada um vai fazer com o sol que recebe, né? A gente tem que agradecer tudo, o corpo, as dificuldades, a doença, os nossos órgãos, como a Ana falou, a oportunidade de estarmos aqui nos melhorando, né? E que Deus ele é benevolente, ele não tira nada da gente. Até no estudo de domingo, o Mário elucidou esses parágrafos anteriores para mim. Ele falou sobre a mediunidade, que, na verdade, nós todos somos médios. A questão é o que você faz com esse talento que te deu. Se você pegar a mediunidade para virar uma estrela, com certeza essa mediunidade vai ser enfraquecida e você vai achar que foi Deus que te tirou, mas é você que não está sabendo usá-la, né? Foi mais ou menos isso que eu entendi. Muito bom, Eliane. Você tem o dom da palavra, o Carlos da compreensão. Como é que é? Gostei disso. Aí dividiram, pegou um pouquinho de cada um e você foi. Muito bom, minha amiga. Excelente. A forma como você falou. Só que eu tô tomando conta para não virar papagaio, aprender com os erros dos outros. Super objetiva e clara. Excelente. Muito obrigada. Trabalha em equipe mesmo, Roberto.
Muito legal esse grupo. Vamos lá. A gente passa para o Herculano Pires, ficou com Sônia, Mário e Inês. Bem-vindos. Quem falará? Mário, Antônio Mário. Vamos lá, Mário. Bem-vindo. Boa noite aí a todos. Vamos lá, isso aí, tranquilo. Olha só, a dona Inês associou essa parábola à parábola dos talentos, né? Porque aquele que fez os talentos renderem foi dado mais a ele. E foi tirado justamente daquele que escondeu o dinheiro, escondeu o talento. Então, a gente estava comentando que as parábolas de Jesus são todas interligadas, né? Elas não tem nada jogado assim no ar, ó, toma uma parábola para você, outra para você, não, está tudo ligadinho, tem tudo, a ligação é toda sequencial. E a Sônia comentou também, fez uma associação à parábola do semeador, que também é verdade, porque é distribuída a semente a todos, né? Se a gente colocar-se como o solo, né? Toda essa semente de Jesus é distribuída de Deus a todos, e cada um está usando do jeito que lhe cabe. Então, aquele que justamente deixa os espinhos sufocarem, que tem pouca raiz e não deixa florescer, são aqueles aqui que na verdade, o pouco que eles têm, ele será tirado, mas não porque Deus tirou, é porque ele não deu continuidade a justamente aquela palavra. Ele não tocou aquilo para frente, ele não conservou, ele não cultivou, né? O Alex até falou também do exemplo da colheita, né, etc. e tal. Então, é bastante interessante. A Eliane comentou da mediunidade, é porque realmente a mediunidade é a mesma coisa. Se ela for usada como um talento, conforme você utilizar e utilizar melhor, você também terá o quê? Um aprimoramento da faculdade mediúnica. Você se liga a espíritos amigos, espíritos melhores, que vão te ajudando cada vez mais a você prestar um serviço melhor, a você resolver o seu problema também em relação àqueles que já partiram, ou seja, resgatar melhor, resgatar mais dívidas, né? E aquele que tem a mediunidade, mas ainda está fraquejando, está perdendo essa oportunidade. E ele, enquanto fraqueja, o que ele faz? Ele inibe essa faculdade dentro dele, e aí, inibindo, ele, na verdade, perde até o pouco que tem. Vamos raciocinar de uma outra forma. Tem lido, tem visto as reuniões do Cefac, Zoom, vem conversar, da SEB e outras mais, nas palestras. O que está acontecendo com você? Você está enriquecendo o seu momento. Enriquecendo o seu momento, você abre a sua antena para receber intuições dos espíritos cada vez melhores, cada vez mais aperfeiçoadas, cada vez mais explicativas. Por incrível que pareça, quando eu tenho dúvida, além de eu perguntar aos universitários, eu pergunto aos espíritos. Olha só, não estou entendendo isso aqui, meu Deus do céu, o que, que eu vou falar a respeito disso? Como é que eu vou entender melhor isso aqui? Isso aqui eu tenho uma certa dúvida. E os espíritos às vezes falam, não, vocês não acreditam na intuição de abrir o evangelho aí, ou qualquer outro livro, às vezes espírita, né, ao acaso? Isso não é dar-se a quem se tem, ao que tem? Dar-se ao que tem. O cara abriu lá e falou, olha que isso era para mim. Olha que coisa interessante. Então, vocês e nós e todos recebemos esse tipo de coisa. Entendeu? Nós podemos olhar por esse ângulo também. Muito bom, meu amigo. A voz está falhando um pouquinho, mas deu para a gente ouvir bem. Tá? E que a gente reflita sobre o que você falou, o que nós somos. Nessa parábola aí, pedregulho, espinho, perdidos pelo caminho, aves. Vamos refletir. Muito bom, obrigada. A gente vai para o último grupo, Bezerra de Menezes ficou com a Ana, minha irmã, Leila e Olívia. Quem vai falar pelo grupo? Oi, a gente não combinou quem ia falar, não, porque eu fugi da sala, né? Não deu tempo. Então, Leila, quer falar? Eu posso falar ou você fala? Eu posso falar para me redimir? Então, quer que eu fale? Eu falo. Pode falar. Então, vamos lá. O grande barato desse estudo, né, é que de um tema nasce tantas reflexões, né? Cada um, né, num caminho, isso é maravilhoso. E a gente pegou assim um pouquinho de cada um. A gente, para entender, a gente trouxe para o tempo atual, né, e para o lado material. Né? Quanto mais conhecimento a gente recebe e melhor aproveita, mais a gente está capacitado a receber mais. Né? Então, vai ser
é dado muito mais àquele que mais se esforçou e que melhor se preparou. Aí a gente fez um comparativo de uma pessoa, 2 alunos que recebem a mesma oportunidade de estudo, né? Quanto mais ele recebe, mais ele se esforça, mais ele aprende, melhor ele se prepara. O outro leva a coisa meio na bagunça, mas está ali, está indo, né? Se arrastando, igual a gente na doutrina espírita. Vai se arrastando. Aí chega lá no finalzinho, hora de disputar um cargo numa empresa. A quem será dado? Aquele que muito se esforçou e que muito se preparou, né? Então, a gente pode comparar isso com o que a gente tem recebido de conhecimento da doutrina. Quanto melhor a gente se prepara, mais a gente entende, mais a gente se esforça e, com certeza, estaremos capacitados a receber cada vez mais, né? Essa foi a nossa linha de raciocínio. Muito bom. Façamos o bem, receberemos o bem. É simples assim, né? Obrigada, irmã. Obrigada por falar pelo teu grupo. Obrigada a todos que fizeram o estudo, ao Roberto em especial, que preparou aí, pesquisou, organizou, foi pontual, fez tudo bonitinho. De parabéns, ganhou estrelinha, né? Vou pedir a Olívia para fazer nossa prece final. Tá bom, Olívia? Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nos é dada, por esse privilégio de juntos podermos nos encorajarmos, nos questionar, refletirmos sobre as nossas necessidades de transformação. Dai-nos, Senhor, a coragem de colocar em prática todo o conhecimento e todas as experiências que dividimos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, a música que eu trouxe, ela se chama Vou Seguindo, e ela traz exemplos de pessoas, né, que passaram por essa encarnação e deixaram tanta coisa boa para a gente refletir. Então, vocês vão ver as imagens agora e vão prestar atenção à letra. Vamos lá. O que a gente está esperando para agir, para trabalhar? Só puxar aqui, só um minuto. Quando adubo as flores de nosso jardim, ressecando as mais belas manhãs, logo quando o caminho começa a florescer, é a vida que se esconde por trás da tristeza, esperando o tempo chegar para revelar toda a beleza de um coração cansado de chorar, tanta amargura há entre as luzes das estrelas, entre as pedras do destino. Não estamos sós e sei que o amor é a razão. Existência e do que ainda não existiu, do sol que no
A felicidade está em nós, agora é só plantar entre as flores e os espinhos, vou plantando, vou seguindo entre a dor e a paz que existe em mim. Pelos campos, pelos rios, vou cantando, vou seguindo. Acho que a gente não precisa falar nada, né? Só agradecer. Um beijo no coração de vocês todos. Fiquem com Deus, uma boa noite. Obrigada pelo lindo estudo de hoje. Muito Boa noite, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todos aí.